envolver com nada, eu não gostava das pessoas. Para mim, as únicas pessoas que me importavam eram os meus amigos, os meus pais, e nem os irmãos da igreja em si gostavam de mim. E eu não gostava deles. Mas eu descobri, quando eu me reergui, que em nenhum momento ninguém me julgou, e em todo momento as pessoas me apoiavam, em vez de me julgar. E eu acho muito importante comentar isso, porque é o seguinte: muitas vezes eu não conheço vocês, vocês não me conhecem, estão me conhecendo agora um pouco da minha história, mas eu não sei quem está afastado ou não dessa igreja, eu não sei quem está agora pensando em desistir, mas eu só tenho uma coisa para falar para vocês: Deus é um Pai amoroso. E quando esse filho voltou para casa, em nenhum momento seu pai pensou em julgar ele. Em nenhum momento ele falou assim: tá vendo? Eu falei para você que você ia quebrar a cara. Porque com certeza ele aconselhou seu filho: não vá. Lá é muito longe. Quando você precisar de ajuda, quem vai te ajudar? Você não conhece ninguém. Mas quando ele viu seu filho, a única coisa que ele sentiu foi a alegria, porque seu filho voltava em vida. Aonde há vida, há esperança. Isso é um fato. Então, quando seu pai viu seu filho, ele sentiu uma alegria que ele precisava celebrar e se alegrar. A mesma coisa quando tem um batismo, que canta uma música muito linda, que fala assim: os céus se alegram, pois converteu-se um pecador. Mas aqui a gente está falando de uma pessoa que já era conhecedor da palavra, já sabia quais eram os mandamentos ou não. Até seu irmão mais velho fala: pai, ele quebrou todos os mandamentos possíveis. Como é que o Senhor faz uma festa para ele? Ele não merece. Ele foi julgado pelo seu próprio irmão. Isso muito acontece em muitas coisas, porque é o seguinte: às vezes a gente está julgando aquela pessoa que está voltando agora, porque você conhece alguma coisa que ela fez, você sabe algumas coisas sobre ela e fala assim: poxa, quem é ela para sentar na frente? Quem é ela para orar? Quem é ela para cantar? Quem é ela para comentar alguma coisa? Ela deveria só ficar quieta e pedir perdão pelos seus pecados. Já começamos errado aí. Devemos apoiar mais os nossos irmãos, não é mesmo? E assim que eu entrei na igreja, eu comentei com o Cauã, ou foi com o pai dele, que eu me senti em casa. Porque tem igrejas que você entra e pensa assim: poxa, estou um pouco desconfortável aqui. Mas quando eu entrei aqui dentro, eu falei: eu não estou nervosa, eu não estou ansiosa, estou me sentindo em um lugar tão familiar. Aqui é tão único, porque a nossa igreja também é um pouco pequenininha. Mas a gente é uma família tão grande, de coração tão grande. Eu me sinto tão apoiada por todos vocês. Vocês não me conhecem, mas eu estou me sentindo em casa já. Mas, continuando a pregação para não se dispersar tanto, eu queria comentar uma coisa aqui com vocês. Quando o seu pai lhe deu a melhor vestimenta, lhe deu um anel, lhe deu sapatos, a partir do momento que ele deu aquele anel, ele falou assim: filho, a partir de hoje você está fazendo um pacto comigo. Atualmente, os casais e os casados também usam aliança para dizer que tem um compromisso com alguém e que eles são comprometidos, eles vão ficar ali para sempre, juntinhos. Uma só carne, não é mesmo? É isso que fala: eu sou casada com meu esposo e agora somos uma só carne. É um pacto que vocês fazem no altar, não é? Mas, para falar a verdade, o primeiro pacto e a primeira aliança que existiu foi a nossa aliança com Deus. E Ele fala hoje para você: filho, eu não sei como está, eu estou falando por mim, eu não sei como está a sua situação, mas o Pai sabe. Ele fala: filho, a partir de hoje você tem que firmar um pacto comigo. Porque a partir do momento que você cair na real assim, poxa, aqui não é o meu lugar. Só Deus traça as linhas da nossa vida, não é? Ele sabe o que é melhor para nós. E eu tenho quase certeza que
Eu vou esperar passar. Eu tenho quase certeza que Ele escolheu cada um de nós. Poderia ser qualquer outro, mas Ele sabe os filhos que tem. E eu sempre presto atenção numa coisa que é muito engraçada, que a minha mãe sempre fala pra mim, que é o seguinte: quando eu estou um pouco distraída, ou quando eu estou um pouco cansada, porque é uma coisa que minha mãe gosta de fazer é trabalho. Mas ela não gosta de fazer sozinha. Ela gosta de fazer com a filha. Chamar para o shopping, nunca chama. Mas aí, para ajudar com as coisas da igreja, eu estou sempre lá com ela. E uma coisa que ela sempre fala é assim: filha, você foi escolhida por Deus. Tem coisas assim que a gente para e percebe, parece coisa besta. O que eu vou falar agora parece ser algo besta, mas é muito verdade. Às vezes, quando eu estou tentando me arrumar, eu faço alguma coisa mais forte, ou a roupa que eu escolho, o jeito que eu arrumo o cabelo, qualquer coisa desse tipo que está um pouco exagerado, a minha mãe vira para mim e fala: tá feio, não está combinando com você, não está com modéstia, coloca uma roupa melhor. E sempre que ela fala isso, fica bom, fica muito lindo. Eu gostei da roupa que ela escolheu, porque senão foi ela que escolheu essa, que eu falei que ia ficar feio, mas eu gostei. Enfim, são coisas bestas que a gente tem assim: Giovana, o que tem a ver com a minha vida espiritual? O que tem a ver com a sua vida espiritual? Mas são os pequenos detalhes que a gente percebe que Deus nos escolheu para um só objetivo. Porque aqui não cita, porque é uma parábola. Jesus estava contando isso. Mas quando trazemos isso para os dias atuais, nós temos o seguinte: aquele filho fez uma aliança com seu pai. Provavelmente ele falou assim: pai, nunca mais na minha vida eu volto. Foi muito sofrido mesmo. Eu não volto para lá. Eu só vou ficar aqui. Eu vou fazer o seu trabalho. E foi o que o Senhor escolheu para mim. Pai, eu sei, eu errei muito mesmo. Mas eu percebi que quando eu cheguei, eu recebi uma festa. Que eu não esperava receber. Eu achei que eu ia ser um servo, que eu não ia ser mais digno de ser chamado seu filho. Mas agora eu percebo que a partir do momento que eu pisei nas suas terras, eu me senti em casa. Uma coisa que eu queria comentar é que eu tive certeza que ele falou assim: pai, jamais, eu não volto. E eu sei que poderia ter sido qualquer um, mas eu descobri que tudo isso que eu vivi pode ser contado para as pessoas. Tudo isso que eu passei pode ser um lindo testemunho, porque em nenhum momento o Senhor me deixou desamparada. Eu não vou mais passar fome. Eu não vou precisar mais ser comparado com os porcos, porque Ele queria se alimentar de coisa que era lixo, coisa estragada, azeda, coisa que não devemos consumir. E ele se sentia tão sujo. Ele falou assim: pai, quem sou eu agora para ser chamado meu filho? Eu não sou nem digno de pisar em suas terras, mas eu estou tão desesperado, pai. Eu estou tão cansado. Eu descobri que nada que aquele mundo tinha a me oferecer vale. Não é roupa, não é bebida. Todos aqueles que eu chamava de amigos não estão mais aqui comigo. Quando eu percebi que perdi tudo, a única coisa que eu lembrei é que quando eu estava contigo, eu não passava fome. Eu tinha amor, eu tinha amigos, eu tinha uma família que me amava. Mas, pai, eu peço perdão de verdade pelos meus pecados. Eu sei que o que eu fiz foi feio, e eu prometo nunca mais fazer. É uma aliança que devemos honrar até hoje, porque não somos dignos. A gente recebeu uma dádiva.
o próprio Jesus aqui conosco, apenas para Ele carregar os nossos pecados, que não são leves, apenas para Ele morrer por mim e por você. Porque o nosso Deus, Ele poderia ter escolhido qualquer outro. Ele poderia escalar os dedos agora e não ter uma existência humana. Mas o que Ele fez? Ele virou e falou: não, eu sei que eles pecaram, eu sei que eles erraram, eu sei que eles não são dignos de ser chamados meus filhos, mas mesmo assim, eu vou perdoar eles. Meu filho, você é meu único filho, mas eu preciso que você mostre do nosso amor, o amor que a gente tem por eles, e que eles se lembrem que é algo tão precioso, algo tão único. Irmãos, eu ainda não sei o que é ser mãe, e acredito que muitos aqui que não são pais não sabem qual é o sentimento, mas só aqueles que são pais, que geraram uma criança, ou que deram um pedaço de si mesmo para gerar uma vida, sabem o quanto é gratificante ver o seu filho fazendo o que é certo. Nesses 2 anos, nem sei que horas são. Vamos ver se dá tempo ainda de falar o que eu queria falar. Bom, vai passar um pouquinho do tempo, não tá bom? Tá bom. Vai passar um pouquinho do tempo, tá bom? Queria contar uma coisa para vocês, que nesses 2 anos da minha vida, eu descobri tudo de novo, porque eu fui praticamente adventista de berço. Sou desbravadora desde os meus 10 anos de idade, eu tenho 15. Então faz 5 anos que eu estou no clube. Mas nesses 2 anos foi que eu realmente entendi o propósito de tudo isso. Quando eu era pequena, eu já entendia já. Eu era criança, inocente, mas eu entendia que tinha um caminho certo para seguir. Mas em menos de 1 ano eu aprendi tudo isso. Mas nesses 2 anos eu aprendi tanta coisa. Eu olhei assim e senti tanto orgulho de mim mesma, porque eu achei que eu não seria capaz. Eu não seria capaz de ser perdoada pelos meus pais, pelas pessoas que eu fiz, ou pelos meus amigos, que gostam muito de mim. Mas eu nunca recebi tanto apoio como eu recebi na minha vida. E sabe qual é mais gratificante ainda, irmãos? Quando você se levanta, quando você recebe um mérito de alguma coisa, e você percebe que ninguém ficou com inveja ou te menosprezou, mas a única coisa que eu vi quando eu recebi alguma coisa foi todas aquelas pessoas que eu dizia que não gostava, aquelas pessoas que eu falava, eu odeio essas pessoas, elas me maltratam. Eu nunca vi tantas pessoas comemorando por uma coisa tão pequena que eu recebi. Claro, não é uma coisa pequena, mas não tem nenhum significado. Aquele troféu que eu recebi é apenas um troféu. Mas quando eu subi ali, eu percebi que não era porque eu tinha ganhado, mas sim porque tudo que eu passei tinha sido perdoado. E eu me senti digna de estar ali com aquelas pessoas novamente. Eu nunca senti tanto amor por tantas pessoas, porque às vezes eu me pego reclamando. Eu sou uma filha bem reclamona, assim, que eu me sinto sobrecarregada às vezes. Sou filha única, tem muita coisa em cima de uma costas só. Mas tudo isso que eu passei, tudo isso que eu me tornei, foi para a honra e para a glória de Deus. E eu deveria levantar todos os dias e me agradecer e não ficar reclamando, não é mesmo? A gente levanta com saúde. Graças a Deus, eu tenho uma família estável. Eu tenho tudo que muitas pessoas desejam. Então, por que a gente reclama
Eu costumo brincar que aqueles que realmente entendem algumas coisas da Bíblia são aqueles que já passaram por isso. Por isso que eles conseguem falar com tanta firmeza que não é uma boa ideia sair dos caminhos de Deus. Não é mesmo uma boa ideia. Então, eu tenho certeza que eu não merecia tudo isso que eu conquistei, pelas coisas que eu fiz pessoas maravilhosas passaram. Mas Deus sabia que eu não era assim e que eu tinha uma Giovana lá dentro, tem no fundo mesmo, que pensava diferente. Ele sabia que ele tinha uma criança de 7 anos que queria muito se batizar, queria muito renascer como ser humano. Então, nada disso que eu falei tem a ver só em uma religião, em algo referente a isso. Mas eu descobri que é uma família tão grande que eu recebi de Deus. Eu recebi pessoas que me amam e que eu amo também. A gente pensa que é muito difícil voltar para os caminhos de Deus, mas não é. Porque Ele é o único que não vai julgar você, vai te erguer de novo. Essa família que eu estou vendo aqui, a família de vocês, que vocês são mais próximos, é algo tão único e especial que não é esse lugar que é a igreja, mas tem vocês, que não é a todos que vão para lá, né? Mas o que realmente é uma família, o que realmente é uma igreja, é o que vocês fazem aqui, é o que vocês trabalham. Eu espero que o que eu falei hoje venha ajudar vocês como um incentivo, porque eu não voltei para os caminhos de Deus sozinho. Eu tive muitas pessoas, eu ia passar a tarde inteira falando, que me ajudaram, que confiaram no meu trabalho. Eu descobri tantos dons que eu não tinha, por exemplo, o dom de pregar. Eu acho que eu tenho esse dom, pelo menos. Foi descoberto porque o meu diretor falou: eu acho que você sabe pregar, e você vai. Não tem ninguém, vai você. Tenho certeza que você vai se dar muito bem. E eu me dei muito bem. Descobri entre outros dons, descobri que eu tenho uma voz de liderança, que eu consigo liderar as pessoas. Não é porque Deus na minha mente briga um pouco que as duas são líderes, um pouco complicado. Mas tudo isso que Deus faz na nossa vida é para nos ensinar mais. Não é para castigar. Não pense que isso foi um castigo, mas pense que foi um ensinamento para a vida toda. Para mim, para vocês, um incentivo para não desistir, porque não vale a pena, e entre outras coisas. Irmãos, eu queria falar mais, eu juro que eu queria falar mais, mas eu não posso. Então, agora eu vou louvar. Eu espero que essa música venha tocar o coração de vocês.